Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psipod. Meu nome é Raíssa, eu sou host aqui do podcast, especialista em neurociências. E eu sou a Michele Rodrigues, psicóloga especialista em autoestima e confiança. E hoje o tema é superando a dependência emocional. Como deixar de ser dependente. Sim, fiquem com a gente até o final. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe e comenta muito aqui. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Beta. Seja muito bem-vinda, Beta. Bem-vinda, Beta. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que peço obrigada para vocês. E a gente está muito feliz de te receber aqui. E antes de apresentar a Beta, né, como é devido, eu vou contar uma história para vocês. Então, fiquem com a gente aí. Era uma vez uma menina cujo maior sonho sempre foi se casar, pois ela era filha única e sempre via muitas das suas amigas saírem com seus irmãos, suas famílias grandes e felizes. Então, ela foi crescendo e com um desejo muito grande de também ter uma família grande, já que a dela era pequena, só ela, o pai e a mãe. E os pais trabalhavam e ela não conseguia ter tempo para ficar com eles. Ela passava a maior parte do tempo com a empregada, com a babá. E aquela não era a vida que ela queria para ela. Os anos fossem passando e os pais dela cobravam muito ela para estudar, para fazer a faculdade. Porém, aos 17 anos, ela engravidou e foi mãe solo. Foi um dos momentos mais difíceis da vida dela, mas foi exatamente nesse momento que ela encontrou alguém que parecia ter os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, e de repente ela sentiu que ali ela podia realizar o sonho dela de casar e de ter uma família, pois era tudo que ela mais queria. Os pais dela tinham a idealização que ela fosse uma advogada, uma médica, mas infelizmente ela acabou frustrando as expectativas deles. Mas ela estava muito feliz com a vida dela. Depois de algum tempo de casada, ela se formou em gastronomia, mas ainda assim não tinha conseguido atingir as expectativas dos pais. E até hoje ela sente que ela não atingiu. Com o passar dos anos e com o casamento, ela foi tendo mais filhos, e era o que ela queria. E aí veio mais um menino e uma menina. Ela estava super feliz e realizada. E quanto mais o povo criticava, enfim, dizendo que ela estava se enchendo de filho, mais ela ficava feliz porque a família estava grande, estava robusta e era o sonho da vida dela. Ela era uma jovem com 3 filhos e com uma vida feliz, mas começou a passar por dificuldades. E de repente o casamento começou a passar por situações difíceis. E aí começou a entender que aquele conto de fadas que ela imaginava não era bem assim. E aí a realidade chegou. E quando ela viu, ela estava dentro de uma relação muito nociva e se deu conta da sua dependência emocional. E essa é a história da Beta. Que história bonita, hein, Beta? E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. E eu vou apresentar um pouquinho da Beta, né? Dessa mulher forte, guerreira. E, então, a Beta trabalhou 15 anos como chefe de cozinha, como empreendedora. Ela é formada em gastronomia. Estudante de psicologia atualmente, né, Beta? Então, tá entrando aí pro nosso time. Mais uma pro time. Mãe de 3, 2 meninas e um menino. E pretende aí, depois de formada, ir pra área esportiva, né, da psicologia. Muito legal, Beta. Conta um pouquinho mais pra gente da sua história, assim, a Mi deu uma introduzida aqui. E a gente gostaria de saber como que foi, né, essa parte amorosa da tua vida, emocional, como tudo começou. Conta um pouco pra gente. Como a Mi já deu, né, um spoiler de como foi, eu sempre tive vontade realmente de ter uma família, né? Nunca foi assim, todo mundo queria estudar, e eu não, eu acho que era ao contrário de todos, né? Era realmente ter uma família, casar, ter filhos,
tipo, cuidar, ensinar tarefa, botar para dormir. Eu tinha esse prazer, né? Eu sonhava com isso, porque eu tinha referências, né, na família dos meus tios, que minha tia era assim com a gente, né? Ela fazia exatamente isso. E ela era uma referência que eu queria para mim. Ela já era formada, mas, porém, ela não exercia porque ela abriu mão para a família, né? Anos depois, ela foi exercer já com um dos filhos já estavam grandes. E, como a me disse, eu fui mãe aos 17 anos, né? Fui mãe solo primeiro. E que desafiador, né, Beta? Tão jovem assim, mãe, aquele baque, né? Já vai fazer quase 30 anos já, então você imagina que hoje em dia ainda as jovens ainda se assustam, né? Ainda é desafiador, porque eu acho que é desafiador ser mãe, né? Eu acho que o filho sempre é uma coisa pessoal minha. Eu acho que o filho sempre é da mãe, né? Porque é a mãe quando chora de noite, por mais que o pai seja presente, ele quer o colo da mãe, ele quer o carinho da mãe, o cheiro da mãe, né? O acalento da mãe. Então, assim, foi desafiador, né? Ser mãe naquela época, né? Quase 30 anos. A minha mais velha vai fazer 30 anos agora, em março. E logo, 3 anos depois, eu conheci o pai dos meus outros 2 filhos. E o sonho começou, né? Aquele sonho realmente de ter uma família. Era uma coisa que, quando a gente decidiu ter filhos também, ele também nunca teve nenhum problema sobre isso. Entanto que a minha segunda filha foi programada, né? Do jeito que a gente imaginava, que a gente queria que fosse, no tempo que fosse, quando a gente pudesse ter a segunda filha, e assim sucessivamente quando foi o terceiro filho, né? Entre um e outro, eu tive um aborto, eu acho que era para ter 4. Na realidade, eu queria 5. Eita, que família grande. Não, e assim, antigamente, o pessoal, não há muito tempo atrás, assim, né? Há pouco tempo até, as mulheres engravidavam, tal, né? Tranquilo. Hoje em dia, a gente com 30 anos nas costas, 20 e tanto, eu tenho a sensação que vou estar engravidando na adolescência. É gravidez na adolescência. As minhas filhas... Eu acho maravilhoso, acho lindo família grande. As minhas filhas dizem que eu frustrei elas, né? Porque eu sempre dizia assim, não, porque por ter passado pela fase de ser mãe solo aos 17 anos, então eu sabia o quanto era difícil abrir mão da juventude, abrir mão de sonhos, né? Porque assim, na época eu era jogadora de vôlei, então assim, jogava pela seleção da minha cidade, então assim, eu interrompi um sonho que não tinha mais como ir para frente, eu tinha que cuidar realmente da minha filha. As prioridades mudaram, né? Não tinha como priorizar tudo e dar conta de tudo. Sim. Não, até porque ainda eu estudava, né? Eu já estava terminando o 2º grau. Então, que hoje é o ensino fundamental, não, ensino médio. Pronto. Ainda estava terminando o ensino médio e já tinha uma filha. Então, não dava mais para... Assim, muitos sonhos ali ficaram para trás, que não tem como você resgatar, né? Quando realmente você toma ciência de que você tem um bebê, né? E assim, as pessoas olhavam para mim, dizia assim, uma criança cuidando de outra criança. Eu me sentia, às vezes, nem evitava muito sair, às vezes, de casa porque as pessoas tinham essas coisas de falarem assim, né? Até porque 30 anos atrás, né? Você imagina,
como não era, né? Sim. E... Mas sabe que eu acho que eu tenho a percepção de que não precisa ir muito longe, mas até há 10 anos atrás era comum, assim, ser mãe jovem. Eu acho que isso tem mudado de uns 10 anos pra cá. Assim, muito. Casa cedo, né? Casa isso. cedo. Então, eu tenho as minhas duas, né? Eu tenho uma casada e uma solteira. Uhum. Então, elas não pensam. É uma coisa assim que elas... Nem passa. Não, e elas nem se veem, eu acho, de tanto que eu falei muito sobre isso, porque eu não queria que elas passassem o que eu passei. Claro. Em relação a tudo, Sim, claro. né? O casamento que veio depois, né? Com o pai dos dois outros, né? Sim. E pegando até esse gancho, Beta, como que você percebeu que estava emocionalmente dependente? Então, como que essa dependência afetava as suas decisões, assim, o seu dia a dia? Isso foi nesse relacionamento que você está mencionando, né? Exatamente. Com quem eu casei mesmo, né? Com o pai. E ele, logo no começo, ele adotou a minha filha, tanto que o pai para ela, né, até hoje, né? Então, assim, nunca fez distinção, sempre, eu acho que foi isso o qual muito mexeu comigo no começo, porque ele aceitou, né, como filha, tratou como filha e trata como filha até hoje. Eles se tratam, né, como pai e filha até hoje, mesmo ela sabendo do pai biológico, mas é o pai que ela tem, é o pai dos dois meninos. Que foi quem fez o papel realmente paternal ali. Isso. Um foi o genitor e o outro fez. Exatamente. Mas isso demorou anos, né? Porque, assim, logo de começo, a gente estava vivendo um conto de fadas, né? Então, os filhos vieram aos poucos. Já tinha a primeira, né? Então, demorou ainda de uma para outra, são 5 anos. E aí, depois veio o Pedro, que é o último. E já foi 3 anos para frente. Isso só veio depois de 10 anos. A dependência começou a surgir depois de 10 anos de relacionamento. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente começou a digerir das nossas... eu acho que das nossas ideias, né? Quando eu comecei uma nova faculdade, comecei a fazer direito, e aí começaram os nossos problemas. Já tinha 10 anos de casado. E a gente vivenciou, durante 3 anos, essa dependência emocional, que hoje a gente se vê muito falar em abuso, em relação tóxica. No meu tempo, não tinha. Não, você não tinha tanto conhecimento sobre isso. Né? Nós já estamos separados há mais de 15 anos. Então, a gente não ouvia falar. E também, assim, sobre mãe e filha, diferente, que acho que as mães antigamente não tinham essa abertura que a gente tem hoje. Né? Até porque a internet hoje, né, nós temos psicólogas, né? Um podcast. Tem um podcast, psicólogas, temos acesso, né? Temos acesso fácil de entender tudo sobre isso. Né? Então, é muito mais fácil hoje em dia ter isso. Então, assim, começaram, né, os ciúmes. Ele não sentia ciúmes. E depois de 10 anos ele começou a sentir ciúmes. E foi aí onde começaram os problemas. Né? Por que esses ciúmes tão doentio? Né? E o que fazia assim, você sentir que eram ciúmes que passava, né, da conta? Porque a gente tem muito aquela ideia de que todo ciúmes ele é ruim. Mas os ciúmes têm um quê de normalidade, que é
A gente gosta de alguém, a gente ama alguém, a gente tem medo de perder aquela pessoa. Então, tem os ciúmes que é natural, até porque a gente é condicionado aí, né, pela nossa tradição a ter uma ideia de posse, ou seja, o outro é meu, né? A gente fala meu marido, minha esposa, meu filho, então tem essa condição de posse. E aí, como que você percebeu que estava saindo fora dessa normalidade de ciúmes e que não era mais uma coisa natural, só um medo de perder, que tinha uma coisa a mais ali, de repente, mais tóxica, mais abusiva? Quando começaram as agressões físicas. E aí, quando começaram as agressões físicas, né? Na época, como eu tinha 3 crianças, eu sempre trabalhei em casa, né? Como disse, empreendendo, né? Porque não tinha como eu trabalhar fora, porque quando eu arrumava uma babá, quando eu chegava, ela já tinha desistido. Porque os 3 eram terríveis. É isso. Pegavam fogo. Já tinha. Eu tinha 2. Uma era mais quietinha, mas assim, mas ela já tinha desistido. E aí eu ainda trabalhei 2 anos fora. E aí eu vi que, tipo, não dava mesmo abrir mão. Disse, não dá mesmo, tem que ficar em casa e fazer algo. Então, eu tentei tudo, né? De empreender em casa para ficar dando apoio para eles, porque tem escola, ensinar tarefa, tinha todas essas coisas. E era isso que eu gostava de fazer realmente. No fundo, era isso que eu gostava de fazer, era de cuidar dos meus filhos, de cuidar de todo mundo, né? Eu sempre tive essa questão de cuidar de todo mundo, menos de mim. Entendeu? Então, eu achava que cuidar de todo mundo era o mais certo na minha cabeça. E né? pela tua história, né, que você colocou ali, era um sonho de criança. Sempre assim, né? foi. Casar, ter filho, Ser a matriarca. Exatamente. Cuidar, Isso. proteger, zelar, servir. Eu acho que, na realidade, a minha linguagem de amor é o ato de serviço. Eu amo ver alguém feliz por algo que eu fiz, sabe? Até hoje. Até aí a tua profissão, né? Eu acho que tem tudo a ver. Preparar ali o Isso, alimento, então... ver a pessoa saborear, né? Gostar. Chamar você na mesa e dizer assim, que delícia, que coisa boa, né? Então, eu acho que vem muito disso. Sim. E eu vim descobrir também isso depois de muitos anos, né? Sobre o que era linguagem de amor, que eu até então não sabia qual era a linguagem de amor, né? E eu descobri isso através de uma filha minha, né? Que ela me fez essa pergunta. A senhora já sabe qual é a sua linguagem de amor? Eu digo, existe isso também. Que isso? O que é isso? Que é isso? E aí ela foi me explicar o que era. E ela perguntou em qual eu me enquadrava. De cara, eu disse, ato de serviço, né? Sempre gostei de fazer isso, né? Assim, eu super me emociono porque, assim, os meus filhos foram meus maiores sonhos. Não era uma faculdade. Eles são, na realidade, até hoje, né? Eles me realizaram, literalmente, posso dizer assim, com toda certeza do meu coração, que eu fui realizada. Não pude realizar o sonho dos meus pais, mas os meus, eu fui realizada. Eu posso não ter enriquecido, né? Ter tido o melhor casa, mas eu posso dizer com toda certeza que eu fui realizadíssima como mãe. Mesmo com a minha filha, que foi solo, né? Lógico que é um processo que você vai entendendo, né? Ali, você é jovem e você vai, aos poucos, vai entendendo
o quanto você é necessário para isso. Roberto, né? eu entendo bastante, assim, consigo entender um pouco o teu lado, porque eu também sou 100% atos de serviço, né? Daí se eu fizer um bolo pra você, e você falar assim, ai, que bolo gostoso, tá maravilhoso, pronto, ganhei minha semana. Agora, se você fala assim, nossa, você tá feia, fala qualquer coisa assim, eu não tô nem aí. Agora, se fala assim, nossa, sua comida tá ruim, acabou pra mim ali, aí eu vou ficar mal, né? Aí E, tipo, pega, né? né? E eu acho que a maternidade tem muito do atos de serviço, né? A maternidade tem isso do servir, estar disposta. Eu acho que a todo Sim. momento, né? Sim. É, Se não era a tua linguagem ali inicial, ela vai Vai ter se que, de tornar. alguma forma, se tornar, né? Vai ou desenvolver. não, às vezes nem sempre, né? Como a gente É. encontra aqui, às vezes as minhas filhas sempre dizem que o meu legado, né, é justamente isso. Isso me deixa muito feliz, Que legal. sabe? Por tudo que eu passei, mesmo com os meus relacionamentos abusivos, né, que eu poderia ter trazido para mim em relação a quando me separei, né, fiquei com os filhos, poderia ter frustrado sobre isso, mas não. Eu sempre quis dar o melhor para eles de mim, né? Independente do que aconteceu Sim. com os relacionamentos, né? E descobrir isso, eu acho que levou um tempo. É como eu estou dizendo, eu não tinha noção Sim. do que era dependência emocional, Sim. né? Então, só que chegou um momento em que não dava mais, porque meus filhos não podiam mais ver aquilo, Sim, sim. né? E aí, como que você identificou, assim, acho que essa é uma coisa muito importante, até para a gente poder psicoeducar, né, as pessoas, as mulheres e os homens a como se identificarem dentro dessas relações e como identificar que é ou não uma dependente emocional. Então, você falou sobre a questão do ciúmes ali, que começou a acontecer, e a violência doméstica, mas com relação a você observando tudo isso, como que você chegou a essa conclusão, tipo assim, estou vivendo uma relação nociva, abusiva, tóxica, e sou dependente, né? Porque uma coisa não necessariamente coexiste com a outra, né? Nem toda pessoa que vive uma relação ou passa por uma situação de violência, de abuso, de toxicidade é dependente. O que vai diferenciar é se eu permaneço nessa relação. O permanecer nessa relação vai fazer com que realmente aquela pessoa, ela de repente seja uma dependente emocional. Porque você pode passar por uma relação assim e falar, peraí, tem alguma coisa que de errado tá acontecendo e não é o que eu quero para mim, e não aceitar isso, né? É exatamente isso. Não era o que eu queria para mim. Não era aquele sonho que eu queria para mim. Não era mais aquela harmonia que existia, que não existia mais. Sim. Né? E que isso eu pensava muito que afetava os meus filhos. Então, assim, foi mais pensando neles do que em mim. Entendi. Entendeu? Porque, assim, eu pensava em situações que eles presenciavam, o quanto aquilo ia afetar neles, até como eu disse. Até então, eu não sabia o que era, não conseguia identificar como hoje, o que é dependência emocional, que é uma relação tóxica e de qualquer natureza. Sim. Entende? Então, assim, mas era só pensando no bem-estar deles. Só que eu era dependente, tanto emocional como financeira. Sim. Né? E aí eu comecei a trabalhar, e quando eu voltei para o mercado de trabalho, né? Fui ser funcionária pública, né? E aí foi quando eu dei o primeiro passo de coragem, porque até então eu não me imaginava sozinha com os 3. Independente, eu não me imaginava como seria dali para frente, querendo ou não, ter a figura paterna, né? Deles, Sim. como eles mesmos iam agir dali para frente, como eles iam se comportar e como eu
se eu ia conseguir lidar com tudo. Mesmo já trabalhando, então, ou seja, não mais hipossuficiente, né, financeiramente dependente, Sim. Ainda assim você se via presa, talvez naquela sensação de que, será que eu vou conseguir seguir em frente sem ele? Como eu vou conseguir? Isso. Como a sociedade ia ver, como a família ia ver, né? Sim. Já que uma vez tinha sido mãe solo. Sim. E eu me cobrava muito sobre isso, para toda a eternidade. Sim. Né? Feliz para sempre, até que a morte os separe. Isso. Né? Então, assim, nós éramos de uma religião, nós tínhamos uma religião, e então isso também pesava, né? Da cobrança de não ter a separação, mas chegou um ponto que, assim, não dava mais. Era insuportável, né? Não tinha mais condições, não tinha mais diálogo, não tinha mais, como eu digo, não tinha mais a harmonia que eu sempre queria para minha família. Sim. Entende? Então, assim, como eu digo, não era sobre mim, era sobre os meus filhos. Naquele momento, até então, eu só vim aprender isso um pouco mais para frente, né? Muito mais para frente. Então, você saiu, Beta, desse relacionamento, assim, o que foi um impulso para você foi justamente esse instinto de proteção, né? Com relação aos seus filhos, de não querer que eles passassem mais por essa situação, né? Sim. E aí, a vida seguiu, os filhos começaram a crescer, ficar adultos, adolescentes, né? E a vida também seguiu para mim. Sim. Né? Então, aí, anos depois, né, eu tive outro relacionamento. Né? Assim, eu achei o príncipe encantado, né? Era uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, né? E então a gente se reencontrou e a gente começou a namorar. E em seguida a gente foi morar junto. Aí já os filhos já não estavam mais comigo. Um já morava com o pai, a outra já morava sozinha, porque já estava de maior, né? Só uma ficou comigo, que ela sempre está comigo junto, sempre, né? Eu sempre digo que ela é minha casca de bala, né? A minha maior já estava de maior, trabalhando, seguindo a vida, ela queria, né? Sim. E aí, esse relacionamento, a princípio, era tudo que eu também imaginava, né? Uma segunda chance, a vida dá uma segunda... Sempre pensei, a vida agora, meus filhos já cresceram, então preciso seguir a vida também, né? E vamos lá, vamos... E aquela sensação de que agora vai, né? Agora, Isso. Agora, quem sabe, eu consigo realizar o meu sonho. Não, né? De filho já não tinha mais possibilidades, porque não tinha como. Mas de um relacionamento. Só que esse relacionamento, eu acho que desde o princípio, ele era um relacionamento tóxico, né? Isso você já conseguiu identificar no começo? Não. Hoje, pensando, olhando não. atrás, você hoje, perceber. eu digo assim, na época não. Porque, mas eu acho, sim, por tudo que a gente compartilha no nosso grupo, né? Falando do nosso grupo Amor Leve, né? Onde eu identifiquei muitas coisas. Né? Hoje, olhando, eu acho que foi desde o primeiro momento, desde o primeiro mês. Nós ficamos 5 anos juntos, né? E com quanto tempo vocês, assim, entre vocês se conectarem, porque vocês já se conheciam há um tempo. Isso. Mas de vocês começarem a conversar, sei lá, trocarem ali uns afetos e vocês ficarem juntos, de fato, a decisão de... Foi rápido. Foi rápido. 3 meses. 3 meses, tá. E o que fez você achar agora, assim... o que te fez perceber que já era um relacionamento tóxico de início, assim? Você fala, hoje eu vi que desde o início era. Né? Agora, sim. É porque, assim, eu via que eu aceitava
tudo que ele impõe. Entendeu? Então, assim, coisas que eu não queria, mas eu aceitava. Porque eu amava, porque eu queria, por todos, o fim da força, eu queria aquela relação. Sim. Eu queria aquela relação, de todos os jeitos. Então, eu aceitava tudo. Aceitava as traições, aceitava ver coisas que me desagradavam, mas que eu ficava calada, não queria aborrecer, pisava em ovos, como se diz, né? Tipo, pisava em ovos para falar, porque eu não queria aborrecê-lo. E até assim, ele sempre dizia, se você engordar, eu te deixo. Isso desde o começo falava esse tipo de coisa? Sim, desde o começo. Se você engordar, eu te deixo. Não estou de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Sim. E mesmo sendo uma brincadeira, mesmo que fosse de fato uma brincadeira, a partir do momento em que você se sente depreciada por essa brincadeira, já passou, né, de ser só uma brincadeira para ser realmente uma depreciação. Porque você acaba se cobrando. Sim. Né? Você acaba dizendo, levando isso a sério. Sim. Não posso engordar. Se apropriando daquilo, né? Isso. Você acaba se apropriando. E, na realidade, eu fui me apropriando de muitas coisas das falas dele, né? E aceitando também todas as coisas que eu via, que eu não gostava. E as pessoas perguntavam, hoje você não tem mais filhos. Então, por que você continua nessa relação? Aí é onde é que está a dependência emocional. Literalmente. Já não era mais uma dependência financeira, porque eu já sabia o caminho. Né? Eu já tinha maturidade para saber qual era o meu caminho. Eu já trabalhava, já tinha, né? Isso. Então, eu sabia que se ele não tivesse do meu lado, eu sabia como me virar sozinha. Não tinha mais criança, mas era literalmente a minha dependência emocional. Assim, surreal. De dizer assim, você não vai fazer? Não. Então também não vou. Eu só fazia se ele fizesse. Hoje, eu vejo que não quer? Ok. Eu faço. Segue o jogo, eu faço. Exatamente. Entende? Então, assim, era literalmente, emocionalmente, uma dependência surreal de todos os fatores. De você ver mensagens, de você saber de traição, e aceitar. E separar num dia e no outro voltar. Se separar de novo e voltar. E haver aquelas promessas, não faço mais, não vou fazer mais. E você acreditar. E você acreditava todas as vezes? Todas as vezes. Porque você queria muito aquela relação. Né? Exatamente. E havia aquela cobrança, tipo... Porque sempre havia comentários para as amigas, e por que não para mim? Né? Sempre tinha, né, uns comentários. Você tá linda. E, tipo, quando eu... Né, hoje em dia está muito relacionado às redes sociais, né? A gente faz essa cobrança, que com o tempo você também, quando você se descobre, né? Você acha que você não precisa que o outro te elogie. Mas a dependência era tão grande que eu acho que dependência de validação, né? Isso. Poderia que... Eu acho que na época não era muito Instagram, era o Facebook. Eu acho que o Facebook inteiro dissesse que elogiasse, mas se não houvesse o elogio dele, para mim não valia a pena. Não tinha sentido. De tanto que eu tinha emocionalmente dependente. Até eu acho que foi a Michelle que postou isso, né? Que a dependência emocional é aquela história, a sua vida passa a ser aquela pessoa, tudo é sobre aquela pessoa, tudo é com aquela pessoa, e aí não existe uma divisão de tempo com outras coisas. Então, assim, você perde a vontade de sair com as amigas, perde a vontade de
sei lá, passear sozinha, de ir no restaurante, viajar, tudo você só quer fazer com aquela pessoa, né? Então, seu Sim. tempo é todo dedicado para aquela pessoa, ou se não, para fazer coisas com ela, né? Isso. E aí os meninos, os meus filhos falavam muito sobre isso. Só que eu não conseguia enxergar, né? Os meus filhos falavam, a senhora faz só tudo para ele, é tudo sobre ele, né? Não conseguia mesmo, literalmente, enxergar essa dependência emocional. Sim. Mas porque eu queria mesmo sobre isso. E esse é um dos principais marcadores, assim, né, da dependência emocional. É fazer com que o outro se torne o mundo inteiro, né? A gente coloca o outro no centro da nossa vida, no trono ali, como um reinado mesmo. Então, você se desfaz dos seus interesses, seus valores, dos seus gostos, das suas preferências, para poder viver a vida do outro. Se o outro, ele é um jogador de futebol e você nem gostava de jogar futebol, você passa a ser a juíza de futebol, entendendo tudo de futebol, participando da torcida organizada lá, a cabeça do time. Se ele é roqueiro e você nem gostava de rock, você gostava, sei lá, de pagode, de MPB, você vai se transformar na roqueira de repente ali, sabendo todas as músicas, indo em show. Que acontece uma despersonalização mesmo, né? Que esse é um dos outros marcadores. Então, você coloca o outro no trono da sua vida, você se despersonaliza de você, que é o que você relatou agora, de não saber mais ali, né, quem você era, essa despersonalização de viver em função do outro, além da validação. Eu preciso do outro para coexistir. E aí a gente pensa, né, não só para dependência emocional, mas outras patologias também, mas a dependência isso é bem marcante, é um medo excessivo do abandono. E aí, o se despersonalizar ou colocar o outro no centro é justamente para não ser abandonado, para não ser rejeitado, para aquela relação não acabar. E qualquer coisa que possa ameaçar essa relação, realmente, assim, você vai fazer. É uma hipercompensação. Então, eu preciso se transformar numa roqueira para ele não me deixar? Vou me transformar na roqueira. Então, eu preciso ir com ele para todos os lugares? Vamos lá. Então, eu preciso emagrecer? Se ele quer que eu emagreça, então eu vou emagrecer. Então eu não posso ir para tal lugar? Então, vamos. E aí, essa despersonalização justamente é para fazer a manutenção do medo de perder. Porque a ideia é que se eu fizer tudo, se eu atender a todas as expectativas, logo eu vou ter essa relação aqui para sempre. Logo eu vou ter para sempre. Exatamente isso. Sim. E até entrando nisso, Beta, o que você fez para conseguir sair dessa situação, dessa relação? Como foi o processo de superação? Me conta um pouco. Então, assim, quando chegou a 5 anos, né, e já por muitas vezes. E era assim, né? Eu já me separava, já pensando, olhando o WhatsApp, já pensando assim, que hora ele vai mandar uma mensagem pra gente voltar, né? Já pensava, ficava olhando assim, houve uma época que foi 5 dias. Eu digo, pronto, dessa vez não vai mais haver volta. E isso já, você entra em desespero. Porque você olha o celular 24 horas, fica olhando se a pessoa está online e está conversando com quem. A dependência era tão grande que eu ficava, no tempo não existia a gente tirar esse online, né? E eu ficava olhando o online até ir esperando. Será que ele vai falar comigo? E, 2 horas da manhã, e eu lá, olhando online. E eu digo, perdi o sono. Sim. Uma obsessão numa ansiedade, né? Que ele falasse comigo. Só que não vinha isso, né? Isso era sobre mim. Sim. A minha dependência emocional, né? E aí... E mesmo não sendo uma relação saudável, né? Lógico que não é. Não tem como. Não tem como, porque... Hoje eu entendo que tem que ser recíproco, né? É uma via de mão dupla, né? Então, quando eu comecei passei por um período bem difícil, né? Bem difícil mesmo, e que eu vi que, assim, a reciprocidade
não teve reciprocidade nenhuma nesse processo bem, bem difícil. E foi difícil? Foi. Não foi fácil. Entanto que eu saí da cidade. Por que eu saí da cidade? Porque eu sabia que no momento que ele ia continuar um ciclo vicioso, toda vez que ele ligasse ou que ele pedisse para voltar, eu ia ceder. Porque emocionalmente eu era dependente. Então, assim... Então, você precisou de uma distância saudável para poder realmente conseguir seguir em frente. Porque se você estivesse próximo, você ia ter as recaídas de voltar, da sua mensagem. Eu não sei até quando... Eu hoje não imaginaria até quando isso ia... Por quanto tempo isso ainda ia mais à frente. Então, um dos primeiros passos foi cortar completamente, se mudar, encerrar ali o ciclo. Primeiro, tentar. Tá. Tentar, né? Pelo menos tentar. Isso foi a mudança de cidade. Mas ainda continuei querendo saber onde estava, o que estava fazendo, com quem estava. Até um certo dia, obviamente, que eu tive alguém, que foi uma tia, né? Que um dia, senta aí. E disse assim, você não precisa disso. Você já se olhou no espelho? E passou quase 2 horas falando sobre isso para mim, né? De empoderamento. Né? Que linda, né? Que legal. Sobre sobre, eu acho que ela nem ela mesma sabe o que é empoderamento. Pela idade que ela tem, eu acho que a autoestima dela é tão boa. Até hoje, sempre ela se colocou em primeiro lugar, mesmo ela sendo mãe, né, mãe de muitos anos atrás, né, ela tem 67 anos hoje, então é uma pessoa que vem de um tempo bem diferente do nosso, mas ela tem uma autoestima muito boa. Então ela acha que mulher ela tem que ser independente, ela tem que trabalhar, ela tem que ter o dinheiro dela, ela tem que se arrumar. Então, ela é muito isso. E ela foi uma das pessoas do qual me ajudou muito a encarar isso. E eu comecei a refletir, foi daí onde eu comecei a refletir sobre isso, né? E comecei a diminuir, a podar as minhas ligações, as minhas procuras. E como eu estava distante, e aí eu comecei, bloqueei de vez. Então foi um processo de fortalecimento, assim, o que ela foi te falando, né? E uma super rede de apoio linda, maravilhosa. Isso que ela trouxe. Mesmo ela nem talvez sabendo, né, exatamente o que ela estava dizendo, mas alguém que te ajudou e te ensinou sobre isso, que isso é autoestima na prática, né? Isso é empoderamento na prática mesmo, indiretamente, não sendo essas palavras utilizadas. E aí você começou a perceber, internalizar isso, falar, não, peraí, eu acho que realmente, né, tem alguma coisa aqui que não tá certa, tem algo a ser mudado, e aí você foi diminuindo o contato, e aí você conseguiu bloqueá-lo. Isso, também não foi fácil, Imagino. Né? Se desconectar das redes, não procurar mais. E literalmente isso aconteceu. Né? Porque você não estava fisicamente na cidade mais, mas você continuava monitorando ele. Então tinha uma conexão emocional ainda, uma ligação emocional da tua parte, né? Com relação a ele. Mas aí, como ela me ajudou muito com isso, nessa parte, né, de sempre mostrar para mim que eu merecia mais do que isso. Ela dizia muito isso para mim. Você merece mais. Você já se olhou no espelho? Né? E aí, aos poucos, fui canalizando, mesmo sem saber ainda, né? Mesmo sem saber ainda, até chegar... fui canalizando para outros pensamentos. Aí fui para academia. Foi o primeiro ponto. Agora eu quero ir para academia. E aí foi uma coisa também, eu acho que a atividade física foi uma coisa que me ajudou muito sobre me olhar
e me amar. E logo em seguida, mais um pouco para frente, eu conheci a Mi e conheci o Amor Leve. E aí foi, de fato, aonde eu conheci o que era saber distinguir relacionamentos abusivos, relacionamento tóxico, um simples falar alto, diferente, né? Isso não faz parte todo esse processo, né? Então isso eu comecei a pesquisar também. Sim. Né, para se tornar, e também eu tenho 2 filhas, né? E eu digo para vocês, eu sempre digo para elas que eu tenho o maior orgulho das mulheres que elas se tornaram. Eu não sei se eu as ensinei mesmo sem saber, né? Porque não existe cartilha, mas as minhas filhas são extremamente empoderadas, extremamente independentes, né? Elas são independentes, elas não... Totalmente diferente do meu percurso de vida, né? Mas eu acho que com algumas falas minhas, elas conseguiram... eu acho que principalmente a dependência financeira da mulher traz isso para ela. Se você me perguntar sobre isso hoje, o que é que dá mais força para uma mulher? Eu acho que ela ser independente financeiramente. Possa ser que no primeiro momento, não. Mas ela vai ter coragem de sair dessa relação, se ela depende emocionalmente. Principalmente se ela tiver filhos. Sim. Eu acho que a independência financeira e o autoconhecimento. Porque eu gosto sempre de falar, se o conhecimento liberta, imagine o autoconhecimento. Então, acho que essas 2 coisas andando em conjunto é a fórmula de sucesso para segurança, para autoestima, né? Assim, claro, ter um suporte, uma rede de apoio, uma família, acho que tudo isso conta muito, mas com certeza esses 2 aspectos, eles têm muito poder sobre nós, né? Muito. Como no primeiro, né? Eu tinha vergonha, jamais eu contaria o que ninguém nunca soube, né? Vamos saber hoje. Muita do gente... que acontecia. Tipo, mas nunca... Eu tinha vergonha de contar sobre isso, de falar sobre isso, né? Para qualquer pessoa que fosse. Então, assim, hoje eu acho que eu dou tantos conselhos, sabe? Quando eu vejo algo, que eu sinto algo, então eu digo, não posso me calar. Diante de tudo que eu passei, eu jamais posso me calar vendo alguém emocionalmente dependente de outra. Porque parece que é um buraco sem fim. Sim. Você não consegue ver o fim disso. Cada vez mais você vai se tornando mais dependente. Sempre mais. É sempre mais, nunca menos. Ou é como a Mi falou, o outro ele vai se tornar literalmente o centro da sua vida. E fica um ciclo vicioso, né? Porque, assim, uma pessoa que é dependente emocional, ela é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, né? Nem todo mundo que tem baixa autoestima é dependente, mas a probabilidade aumenta muito. Mas todo dependente, ele vai ter uma baixa autoestima. Porque a primeira coisa que acontece na dependência é o autoconceito negativo. Então, eu não vejo valor em mim, logo, isso faz com que eu coloque a outra pessoa nesse trono, nesse lugar. E quanto mais essa pessoa fica nesse trono e nesse lugar, mais o autoconceito vai ficando negativo. Isso se torna realmente um ciclo vicioso. E até na terapia do esquema, na terapia cognitiva, a gente chama isso de um viés cognitivo,
né? E uma profecia autorrealizável, se eu coloco o outro no trono da minha vida pelo meu autoconceito negativo, e essa outra pessoa é uma pessoa abusiva, tóxica, isso faz com que eu me sinta pior comigo mesmo. Logo, eu permaneço nessa relação porque eu acho que eu sendo, né, uma pessoa não digna de amor, não é uma pessoa sem valor, eu acredito que eu não vou conseguir outra pessoa. Eu permaneço nessa relação e aí logo, permanecendo nessa relação, aí acontece o viés realmente de confirmação. Então, realmente, eu não sou digna de amor. Sim. E aí, isso faz com que, né, a gente continue sempre nessa manutenção da relação. Ô, Beta, e pra gente encerrar, pegando até um pouquinho desse encerramento da Michelle, você tem alguma indicação de livro, música, algum podcast, algo que te ajudou a passar por esse processo, a superar? Tenho. Eu acho que primeiro passo, terapia, né? A gente sabe que não é tão fácil hoje a gente encontrar, mas a gente encontra pessoas não enaltecendo, não fazendo, como se diz, missa de corpo presente, mas a gente encontra pessoas ainda, eu acho que na nossa profissão, o que a gente escolhe para a gente, eu acho que a gente também deve passar para o outro. E eu acho que a Michelle, ela faz um trabalho lindo, né? Eu já tô, desde o Amor Leve, eu sou uma das primeiras, né? Sim. Eu acho que o Amor Leve trouxe para mim, para minha vida, a minha independência. Entanto que quando eu ouço de alguém algo parecido, eu digo, eu tenho um grupo que assim, que é de autoestima, que vai te proporcionar você enxergar aquilo que você não consegue. Isso já me incomoda, né? É tão doentio, eu sei que é tão doentio e sei o quanto é difícil, né? Então, o primeiro passo, eu acho que é a terapia. Quando você vai para a terapia, que você abre o seu leque e que você consegue uma psicóloga, um psicólogo que consegue identificar isso em você e consegue te dar caminhos, ferramentas, né, para você sair disso. E eu acho que o Amor Leve trouxe isso para minha vida, né? Saber quem eu sou, o que eu quero e o que eu não quero. Hoje eu sei o que eu quero e o que eu não quero mais. Hoje eu consigo identificar de cara o que eu não quero mais para minha vida. Seja o que for. Perfeito. Beta, muito obrigada. Foi maravilhoso a tua participação aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas rápido, mulheres. Né? Sim, voou. Gente, como voa, e é isso, gostaríamos de te agradecer. E muito obrigada, pessoal, por mais um episódio, por nos acompanhar. Ficamos por aqui hoje. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Um beijo. Um beijo.